Meus irmãos, a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Estão todos alegres aqui essa noite? Eu sei que você acabou de se assentar e eu respeito isso. Mas vamos estar sobre os nossos pés só por mais alguns segundos. Os que trouxeram a Bíblia, último livro, penúltimo capítulo, Apocalipse, capítulo de número 21. E ao passo que você procura ou encontra, eu quero aqui cumprimentar e também fazer alguns agradecimentos. É uma alegria poder estar aqui no apagar das luzes para este congresso. Eu não tenho dúvida que você já foi abastecido ao longo desses dias, né? Já ouviu Jesus falar. Alguns já receberam as suas curas, outros foram batizados no Espírito Santo. Então essa noite é a noite que Ele quer nos coroar, nos fornecer um banquete profundo, poderoso, empolgante e muito espiritual. Antes que eu tome a Bíblia como abraço aqui essa noite, eu quero cumprimentar o pastor Paulo Soares, meu xará. Última vez que nós estivemos juntos, estava ele e a esposa dele numa congregação, né? E eu havia acabado de pregar ali. E eu me lembro da nossa irmã Terezinha, o irmão Tereza, me dá um abraço quando eu estava indo embora e disse: você ainda vai pregar lá na nossa sede. E Jesus foi bondoso comigo e me deu a alegria de estar aqui essa noite, revendo vocês. Meu desejo é que o Senhor continue abençoando tanto o pastor Paulo quanto a primeira dama, sua digníssima esposa, tá bom? Deus abençoe a senhora. Quero aqui também cumprimentar ao pastor Alcides, pastor Irineu e o meu amigo pastor Paulo Leite. Deus abençoe vocês. Fazem parte dessa comissão abençoada. Estou norteado aqui de amigos. A dupla que acabou de cantar, nós encontramos por aí sempre, né? É uma alegria rever vocês. Estão com mais unção do que antes, né? Isso é sinal que Jesus tem sido zeloso com vocês. Deus abençoe. A irmã Dicinha que se tornou a minha mãe de oração. Só para mim ter certeza que você conhece a irmã Dicinha. Quem ama a irmã Dicinha aí, dá um glória a Deus aí. A senhora é amada, viu, irmã Dicinha? Os áudios dela são de 3, 4, tem alguns que chegam a 5 minutos para mim, viu? E não é oração, não é conselho. E eu escuto tudo. Tem gente que adianta, né? Não peque. Eu escuto com muito carinho. Deus abençoe a senhora, viu? É um pilar, irmã Tereza, para que eu pudesse estar aqui essa noite. Seja Deus louvado pela vida da senhora. A todos que aqui estão, Deus abençoe. E é uma alegria poder estar com vocês aqui. Amém, igreja? Apocalipse, capítulo de número 21. O capítulo é o de número 1. E os que encontraram, diga amém. Passo a ler, queria que você prestasse bastante atenção. Está escrito assim: e eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra agora são passados, e já não existe mais o mar. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Também ouvi uma grande voz do céu dizendo: eis que o tabernáculo de Deus está agora com os homens, e Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Também enxugará Deus todas as lágrimas de seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, também não haverá mais dor, porque as coisas antigas agora são passadas. E aquele que está sentado sobre o trono disse: eis que eu faço novas todas as coisas. Também me disse: escreve, porque estas palavras são fiéis e também verdadeiras. E ele também me disse: está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e também o fim. Aquele que estiver sedento, eu darei gratuitamente da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho.
Quantos podem dizer um amém por isso? Retorna ao seu assento, por gentileza. Glória a Deus. Eu sei que nós já adoramos, já louvamos, já falamos com Deus, né? Agora chegou aquele momento de Deus falar com todos nós. Para tanto, eu preciso que você tenha um pouquinho de paciência comigo. Quero aqui lhe pedir que, ao passo que eu pregue ou que eu fale por aqui, não ande, não converse. Dê-me a sua atenção por alguns minutos. Eu lhes prometo que, além de não descansar com as minhas palavras, eu também não vou ultrapassar aqui o tempo que me fora ofertado. Eu posso ouvir um amém, igreja? Olhe para mim e preste atenção. Eu havia pedido a Deus uma palavra que eu pudesse compartilhar com todos que estariam reunidos e estabelecidos aqui essa noite. Eu lhes confesso que havia uma guerra muito grande dentro de mim acerca daquilo que eu poderia lhes apresentar como um banquete, uma alimentação poderosa e também muito profunda. Estava tendo aqui a ciência ao passo que o culto se desenvolvia, que todos que aqui estiveram, quer seja no começo ou quer seja ao passo que o congresso acontecia, já ouviram a voz de Deus, já foram tocados pela presença do Espírito Santo. Sobrou então essa noite o apagar das luzes para Deus nos deixar não confortáveis, mas cheios do seu Espírito. E enquanto eu pensava sobre aquilo que eu poderia lhes apresentar, o Espírito Santo me deu um abraço acerca do último livro, conhecido como o livro do Apocalipse, o livro da doutrina das últimas coisas, esse livro escatológico. Um livro que está ficando cada vez mais difícil de ser pregado, anunciado, ensinado nos nossos dias. Posso falar com afinco e com muita propriedade, porque eu tenho andado por esse Brasil afora pregando, e esse livro está ficando cada vez mais distante dos nossos dias, pastor Paulo Leite. Pouco se fala, pouco se pregam, pastor Paulo Soares. Talvez pelo fato de ter medo daquilo que pode acontecer, a igreja está perdendo cada vez mais a alegria de falar sobre o céu, sobre a eternidade, sobre o arrebatamento. Pregar sobre o Apocalipse não é uma tarefa fácil, como todos imaginam, porque para falar sobre este livro, além de ter propriedade, precisamos de um abraço, de um calço, de apêndices de outros livros, como o livro de Daniel, de Ezequiel, e por aí vai. Se temos a dificuldade de pregar e ensinar acerca desse livro, muito mais temos dificuldade de irmos morar no céu. Primeiro, porque é nesse livro que nós encontramos as palavras do nosso Cristo, destinadas ao irmão João, acerca de coisas que já aconteceram, outras que estão acontecendo e outras que ainda hão de acontecer. João tem a alegria de absorver tudo aquilo que os olhos dele viram, que os ouvidos dele ouviram, e resolveu colocar, através de um mandamento divino, tais coisas em tom de palavras. Nasceu este livro que é poderoso, santo e muito empolgante. A igreja primitiva, aquela igreja de Atos dos Apóstolos, haviam completado 66 anos. 30 anos antes do Apocalipse ser escrito, aquela igreja já vinha sofrendo grandes perseguições. Os imperadores romanos não queriam só acabar com aquele povo, queria aniquilar também o culto que eles faziam ao Cristo ressuscitado. A igreja de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João e por aí vai, estava quase que definhando diante da perseguição. O Coliseu, os animais, os gladiadores estavam acabando por um momento com a igreja do Senhor. Havia uma frieza tão grande no meio daquele povo, que somente poucos que tinham a alegria de ter Cristo por perto estavam no vigor espiritual. É João, que a ele foi destinado outros grandes e poderosos livros, que inaugura as palavras que eu passo a lhes render. É ele que havia andado com Cristo, esteve com ele, assistiu às suas pregações em loco, viu, o tocou, o acompanhou de perto e absorveu todas as palavras que a ele foram ensinadas. Reproduziu João tudo aquilo que os seus olhos acompanharam uma vez que Cristo esteve na terra. Sobre Jesus foram colocados 4 evangelistas para escrever acerca dele. Cada um escreveu para um tempo, cada um escreveu dentro de um tempo, e cada um escreveu para um tipo de personalidade. Mateus escreveu para os judeus,
Marcos escreveu para os romanos, Lucas escreveu para os gregos, João não. João escreveu para todos nós que aqui estamos, para os cristãos. E João, no seu evangelho, no evangelho que traz o seu nome, ele começa colocando a identidade daquele que havia acabado de chegar. Se no Velho Testamento havia profecias diretas e indiretas acerca do Messias, no Novo Testamento não. No Novo Testamento a profecia se cumpre, e o teu Jesus vem para a terra. Todo pregador prega só a entrada de Jesus na eternidade, só prega o Salmo 24 quando ele está voltando. Mas João não. João prega a saída dele da glória, do potentáculo, da grandeza, da autoridade. Capítulo 1 do evangelho que traz o seu nome, ele dá um grito em tom de pregação: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E no versículo 14, o céu se abre, parece que a glória desce, e ele grita assim: e o verbo se fez carne, e entre nós ele habitou. Relembrar a vida de Cristo na terra não é uma tarefa fácil, porque acerca dele foi entregue grandes profecias. Isaías, Ezequiel, Jeremias, os salmistas, todos do Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias, falaram acerca dele. A profecia foi cada vez maior naquele tempo. O único profeta que, além de profeta, evangelista, ele colocou o nome no Messias que havia de chegar. Isaías, em dado momento da sua ministração, ele diz que a virgem iria conceber e daria à luz a um filho. E quando alguém perguntou qual era esse filho que a virgem iria dar, ele diz que além dele vir na terra, ele tinha nome. Começaram a perguntar a ele: quais são os nomes desse homem? Isaías disse: o primeiro nome é Deus Forte, o segundo, Pai da eternidade, o terceiro, Príncipe da paz, o Emanuel, que estará conosco. Eu preciso que você me dê sua atenção aqui, porque quando esse profeta fala isso, suscita no coração daqueles que o norteiam um desejo de conhecer, de ouvir, de tocar naquele que havia de chegar. Todavia, ele não vem naquele tempo. Passam longos anos e Jesus está cada vez mais próximo de chegar na terra pela primeira vez. Quem já estudou pneumatologia, irmão Paulo, sabe que o Espírito Santo vinha, executava a obra do Pai e voltava para a eternidade. Os únicos momentos que ele ficava um pouco mais é quando a obra era grande aqui na terra. Precisava então de alguém descer, porque segundo a Bíblia todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O que eu vou falar aqui agora é para mexer com a sua estrutura e para nunca mais deixar você esquecer disso. Eu queria que você saísse de dentro dessas quatro paredes aqui neste momento e entrasse dentro do céu e encontrasse um diálogo entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como todos do Velho Testamento caíram, e os únicos que não caíram foram tomados da terra: Enoque, Moisés e Elias. Estes que ficaram foram pegos nos seus pecados. O Pai então precisa remir os pecadores, e só tem um que tem condições de dar a vida por eles. É aquele que estava sentado à direita do Todo-Poderoso, coroa na cabeça, anel sinete na mão esquerda, cetro da misericórdia na mão direita, uma veste real sacerdotal, pés como latão reluzente, olhos como chama de fogo. Ele levanta à direita do seu Deus, olha para o trono e faz um pedido: deixe-me descer, porque o cordeiro já foi imolado antes da fundação dos séculos. Imagina ele saindo daquela glória, deixando aquele momento, saindo do lugar de adoração. O céu, a adoração é 24 horas. Serafins, querubins, anjos, principados, potestades, dominações, 24 anciões. E ele começa a se esvaziar da glória dele. Já não tem mais coroa na cabeça, já não tem mais autoridade através do anel sinete, já não tem mais cetro da misericórdia, as vestes agora não são mais reais. Antes dele chegar na terra, vem um anunciador, um anjo conhecido como o anjo Gabriel, que entra dentro de um casebre e entrega uma das palavras mais lindas de toda a Bíblia Sagrada a uma moça
que estava prestes a se casar: bendita és tu entre as mulheres. Está sendo assistida há muito tempo, e Deus resolveu trazer algo do céu aqui para a terra. Filho dele vai nascer. Eu vou colocar um sorriso e um grito de glória nos seus lábios agora, antes de continuar, porque ele, sendo grande, ele sai do céu e vem para a terra, que é pequena e limitada. Sendo grande, ele sai da terra e vai para um país que é pequeno e limitado. Entra ele dentro do ventre de uma mulher, e ele fica tão pequeno que, além de caber lá dentro, ele passa a executar um projeto que o mundo não entende, mas os que estão aqui dentro sabem qual é. Sabe que projeto? O projeto mais belo que o mundo não vai conhecer, mas que você já está por dentro. O projeto da regeneração. 9 meses depois, nasce o Filho de Deus na terra. Um homem que 2000 anos depois ainda é o homem mais seguido, independente de ser perseguido ou não. Todo mundo estudou sobre Jesus. Todos os filósofos que eu já li falaram acerca dele. Alguns falaram que ele era só um revolucionário. Outros disseram que ele era o Todo-Poderoso. Alguns disseram que ele foi crucificado, mas não ressuscitou. Outros, assim como eu e você, todos os dias sabem que, além de crucificado, ele ressuscitou e está sentado à direita do Pai. Ouça-me. Quando ele é anunciado, ele aparece somente 3 vezes no seu tempo. Ele aparece para ser apresentado, aparece com 12 anos de idade, e aparece agora com os 30 para ser batizado. 30 anos ele está com uma teologia que, mesmo eu sendo formado e graduado, eu me furto de palavras em tentar apresentar os ensinamentos dele. Não eram só poderosos, não eram só de autoridade, eram os ensinamentos que 3 poderes colocaram na cabeça que deveriam tirar a sua vida. Esse Jesus que você tanto adora e prega aqui, começou a dar visão ao cego, a audição ao surdo. Pior que isso, ele começou a levantar coxo, acamados. E a morte passava tão longe dele, pastor Edicinha, que quando ele encontrava com alguém que estava sendo levado para o sepulcro, ele dizia: levanta-te. E a vida voltava para lá. O maior problema da nossa geração é pregar sobre e acerca dele. E por quê? Porque ele não era um revolucionário. Ele era uma autoridade espiritual. Granjeou uma quantidade enigmática de seguidores, discípulos, e fundou a teologia mais completa que o mundo não conhece, mas a noiva está por dentro. A teologia de ir morar no céu. Eu estudei sobre a Bíblia, meus amigos, e descobri que no Velho Testamento, quem subiu no céu e voltou para a terra, não falou o que tinha lá. Quer ver uma coisa, pastor Paulo Soares? Quem quer ir morar no céu aqui, levanta a mão. Como que você vai morar num lugar que você nunca viu? Como que você vai passar a eternidade com uma pessoa que os seus olhos não veem, que as suas mãos não tocam? Um lugar espiritual. Qual é o corpo que vai ser arrebatado para ir morar lá? Como o ambiente lá é? Quem está morando lá agora? O que está acontecendo lá agora? Talvez pelo fato de ninguém pregar sobre essas coisas, o coração não queima mais. Um culto como esse, que foi falado acerca da Jerusalém, do lugar que um dia nós vamos morar, está ficando cada vez mais escasso. Está precisando de congressos como esse acontecer todos os meses no ano, para suscitar dentro de nós o desejo de ir morar lá. Porque na sua veia da terra pode correr um sangue vermelho, mas antes de você nascer, Deus já havia selecionado você para ir morar no céu. Que lugar é esse? Que ambiente é esse? Aonde está esse ambiente agora? Jesus começa a pregar, e agora ele não anda mais sobre as águas. Agora ele não transfigura mais no monte da transfiguração. Agora ele começa a pregar sobre o céu, eternidade, coisas intangíveis, coisas impossíveis, coisas invisíveis. Aí ele olha para todos os seus discípulos que estão acompanhando e grita assim: amigos, vocês ficam felizes quando eu faço milagres, quando eu multiplico pão e peixe, mas muito mais vai ficar
quando eu voltar para minha casa, porque eu não sou daqui, eu estou aqui só de passagem. Eu vou voltar para o lugar de onde eu vim, e quando eu chegar lá, eu vou fazer moradas para onde eu estiver. Todos vocês, eu repito isso aqui, todos vocês estejais comigo também. Pastor Eduardo, a teologia dele mudou. Agora ele está falando sobre o céu. A igreja não havia sido inaugurada ainda, eram só seguidores atrás de um mestre. Só que começou a crescer demais, e como ele começou a chamar a atenção demais, os impérios romano, gregos e até judeus começou a persegui-los. Alguns iam ouvir Jesus para matá-lo, outros vinham ouvir Jesus só para deleitar no seu conhecimento. Outros gostavam de estar perto dele, porque aonde ele estava, até a tristeza pulava de alegria na presença dele. Uma autoridade que eu me furto de palavras em tentar apresentar. Mas só tem um problema, que quando ele está no auge do ministério, no ápice do ministério, no apogeu da sua chamada, ele começa a ser perseguido, e a perseguição leva ele à cruz do Calvário. Eu deveria ter tempo aqui para falar o que aconteceu com o seu Jesus. Nós pregamos como se fosse uma coisa normal, mas na visão de um médico, cirurgião, o maior problema que aconteceu com ele não é os cravos na cabeça, não é entre a palma e o antebraço perfurado, não é os pés perfurados por um prego. O maior problema não está aqui, está na alma, porque o seu Jesus disse assim: a minha alma está angustiada até a morte. Como ovelha muda, ele vai seguindo para o matadouro. Ele não abre a boca. E por que, Paulo Ganda? Por sua causa, porque ele viu você. Eu vou colocar uma vírgula e abrir um parênteses. É por isso que eu tenho uma dificuldade em pregar numa igreja fria. Ainda bem que eu estou no meio de um povo pentecostal. Pregar num culto silencioso é a maior treva que tem para um pregador e um cantor. E por quê? Porque parece que o caixão de Jesus está no meio da igreja. Ainda bem que aqui não. Ainda bem que ele permanece vivo para todos que aqui estão. Quer ver uma coisa? Pegue na mão de alguém que está ao seu lado aí. Aleluia. Isso, já tem gente chorando aqui, meu Deus. Levante a mão dele para cima. Diga para ele, ele não só está vivo, como ele está olhando para você agora. Se o diabo achou que você iria vir aqui e voltar do mesmo jeito, ele vai quebrar a cara. Porque se um caroço está impedindo você de adorar, coloca a mão nele e manda ele embora agora. Se o diabo está colocando na sua cabeça que para você não tem mais jeito, diga para ele, eu estou na casa dele, ele está vivo. Eu estou começando a esquentar. Vamos levar ele para a Via Dolorosa? Um madeiro amarrado no seu ombro. Apanhou muito na noite anterior. Desde quinta-feira não toma água. A última refeição dele foi no partir do pão. Mas ele está subindo em silêncio, pastor Alcides, calado. Isaías diz que ele vai subindo como ovelha muda, sendo levado para o matadouro. Um madeiro na vertical esperando a chegada dele. E quando o teu Jesus chega lá, já tem outros para serem crucificados, mas ele é colocado no meio dos ladrões, uma à direita e uma à esquerda. Quando ele é erguido naquele madeiro, o pulmão dele está sendo apresentado. Ele tem que buscar ar aqui dentro, aqui fora, para colocar para dentro, mas não consegue respirar, porque apanhou muito de um carrasco. A coroa que deram para ele de espinhos cravou no crânio cabeludo. A visão dele está turva. Ele não consegue olhar para cima, assim como eu estou fazendo aqui agora, porque ele não tem mobilidade e força para soerguer nos seus pulsos e ficar de pé ainda na cruz do Calvário. Farpas estão entrando nas costas dele, mas ele está calado. A eternidade, não briga comigo, senhores, está inaugurada, mas a moradia não. Não tem moradores ainda lá. Estão todos em um ambiente, aqueles que se foram. E o seu Jesus está cabeça baixa.
Aquela morte que você tanto teme, passa perto, mas não pode chegar até ele. Porque ele mandou ela embora 4 vezes quando encontrou com ela. Ou melhor, 3 vezes quando encontrou com ela. A 4ª é agora. Porque se a morte não chega, ele olha para o céu e, como se sente abandonado, ele grita: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Um pai abandonar o filho, você pode até pensar que é comum, mas o próprio Deus fazer isso aqui, chorando do lado de cá, é dizendo assim: se eu intervir, não vai ter festa lá na Assembleia de Deus de Lagoinha. Se eu colocar a minha mão, eles não vão me adorar lá daqui uns dias. Então eu vou deixar. Aí a morte não chega até ele, e ele entrega o seu espírito para o próprio Deus. Nasce a palavra mais santa da Bíblia Sagrada: está consumado. Segura, vou levar vocês por uma revelação que vocês nunca foram. A cabeça dele pende para baixo. Até aqueles que o traíram, os que o venderam, os que o negaram, estão lá. A cabeça desce, a vida vai embora. Na cultura judaica era comum, naquele tempo, todos os homens comprarem sepulcros. O único que não teve sepulcro foi Jesus. Aquele amigo José de Arimateia emprestou para ele uma tumba. No ato do empréstimo ele pensou: já que ele não tem condições de ter comprado um sepulcro, eu passo o meu para ele. Eu queria estar lá, que eu iria colocar a mão no ombro de José e iria dizer: ele não comprou o sepulcro porque ele não iria ficar muito tempo dentro dele. Só compra um sepulcro quem vai passar um tempo lá dentro. O meu Jesus não. Ai, Jesus de Nazaré. O céu não está inaugurado ainda. O inferno também não. Até porque o inferno foi inaugurado depois disso. Mas ele ainda não está habitado. Aí o teu Jesus está por um momento morto, pelo menos na carne, mas o espírito dele está andando na eternidade. E ele vai lá naquele lugar que a morte estava cantando a vitória, e ele pega aquela chave que João vai falar daqui a pouco. Ele pega a chave da morte, coloca ela em algum lugar aguardando, e no domingo de manhã, alguém lembra disso? No domingo de manhã, lá vai 2 senhoras, acompanhadas de uma terceira, a irmã Madalena, a irmã Maria e a irmã Joana. Quando elas estão indo para o sepulcro, levando especiarias para untar o corpo dele, a pedra está removida. Tem 2 anjos assentados sobre a pedra. E quando elas vão entrar lá dentro, os anjos gritam: por que procura entre os mortos aquele que já ressuscitou? Eu vou identificar quem está me ouvindo aqui essa noite e agora. Pastor Paulo, na cultura judaica, quando um pai de família, irmã Tereza, está alimentando na mesa, quer seja no café da manhã ou no almoço, a ética deles é abrir um lenço e colocar em cima das suas pernas, ele aberto. Se ele for chamado para algum lugar e deixar o lenço aberto, os seus trabalhadores sabem que ele não vai mais voltar. Acabou, interrompeu, ele precisa ir e não volta para aquele lugar. Jesus é tão detalhista que as vestes, os lenços ainda banhados de sangue, ele ressuscitou e dobrou ele, deixou lá. Aí os anjos disseram: entra aí e veja vocês mesmos. Ele foi, mas ele vai voltar. Quando ele ressuscita, uma multidão ressuscita com ele e começa a andar no meio da cidade. As mulheres voltam correndo e encontram Pedro e João. Quando encontra eles, elas começam eufóricas a chorar e gritar: ele está vivo, ele ressuscitou.
João corre na frente de Pedro, Paulo. E quando Pedro tenta passar, os dois chegam quase que iguais e começam a ver logo. Os mesmos anjos gritam: ele não está mais aqui. Diga para os dele que ele está vivo e vive para sempre. Eu vou colocar uma vírgula e abrir um parêntese, porque a nossa geração tem um bom intelecto, nossa geração tem uma bela oratória, nós falamos bonito, somos formados, mas tem algo que está faltando no nosso meio, e que é a presença daquele que está vivo. Deixe-me lhe dar um conselho aqui essa noite, já que ao apagar das luzes para esse congresso, ele te trouxe aqui para lhe dizer: eu estou no controle, porque eu vivo para sempre. Aos professores de escola bíblica dominical: que corpo é esse que ele ressuscitou? Porque está tendo uma reunião em Jerusalém igual essa, todos estão com medo. Ele ressuscitou, mas ele não apareceu. Os únicos que viram ele estavam indo para Emaús, não o reconheceram. Ele deu um abraço neles e começou a pregar para eles. Estava declinando o dia e esses dois disseram assim: dá para dar uma passadinha lá em casa, meu amigo? O senhor fala tão bem, prega tão bem, toma um café conosco. Como eles não tinham os olhos abertos para reconhecer Jesus, Jesus entrou dentro da casa deles e continuou a pregação. Quando ele partiu o pão e deu para um e deu para o outro, ele desapareceu. E agora é para você extravasar, porque quando ele desaparece, os dois gritam assim: os nossos corações não queimavam. Está chorando, né? Os nossos corações não queimavam quando ele pregava para nós sobre as coisas. Jesus de Nazaré. Nossos corações não queimavam quando ele falava de coisas metafísicas, coisas intangíveis. Eles vão encontrar com os outros, e agora quem chega é o seu Jesus. Ele ultrapassa uma parede, não bate na porta, e quando ele chega no meio deles, ele: Shalom. Tem pão aí para comer? Tem peixe aí para comer? Que corpo era esse, amigos? Se você falar que era um corpo espiritual, eu duvidarei, porque quando Maria foi encostar nele, ele disse: não me toque, eu ainda não fui glorificado. Que corpo é esse que ressuscita e come pão e peixe? Ninguém tem coragem de perguntar quem ele é. João conhece. Aí João: eu lembro dele, eu sei quem ele é. Coloquei a cabeça no peito dele um dia, eu reconheço ele. Uau! Tomé replica: eu só acredito se eu colocar a mão nas fendas, na ruptura. O teu Jesus dá um sorriso e grita: Tomé, vem cá e coloca a mão nas minhas mãos, coloca a mão nos meus pés. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Aimborou malaragash maralaravas e calamaha cantori e calamaha. Segura só um pouquinho, porque agora que eu consegui fisgar a sua atenção, vive esse momento comigo. E permita-me extravasar um pouco mais nessa introdução a partir de agora. Ele ainda fica 40 dias pregando, mentoreando, ademoestando os senhores. Ele fala para Pedro apacentar as suas ovelhas. Ele fala como será a morte de cada um deles, inclusive a de João. Só que está chegando o dia dele ir embora. Lembra? A eternidade existe, mas as casas ainda não estavam inauguradas. Ninguém puxa ele para cima, ninguém levanta ele daqui para lá. Simplesmente em um dia comum, ele começa a subir.
Ele olha para os que estão ficando e grita assim: não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando ele entra, pastor Paulo Leite, no primeiro céu, o poder dele, porque agora ele tem poder no céu e na terra, chega na frente. Quando chega na frente, os anjos que guardam a entrada da eternidade, eles começam a gritar e sentir a presença dele: levantai, ó portas, levantai, ó entradas celestes, que está chegando aí o Rei da Glória. Os de dentro começam a responder: quem é esse Rei da Glória? Os de fora: o Senhor Jesus, forte na batalha, Ele é o Rei da Glória. Levanta a sua mão direita para cima. Levanta a mão esquerda. Olha isso, meu Deus, já tem gente sendo renovado. Não baixe as mãos, não baixe as mãos, feche os olhos, porque está chegando o dia que a trombeta vai tocar e você vai para lá também. Eu profetizo que a igreja vai ser arrebatada. Nós vamos ir morar lá. Quem vai? Quem vai? Meu Deus do céu. Aleluia, aleluia. Quando ele entra dentro das portas que eu vou lhes apresentar agora, ele começa a utilizar o seu projeto arquitetônico, aquele que construiu o universo, que colocou temperaturas, que trouxe à existência o sol, a lua, as estrelas. E ele vai passando, pastor Dicina, e ele vai inaugurando, ele vai fazendo aquelas mansões que ele falou que iria fazer. Quando ele chega lá na sala do trono, que um dia esse crente aí vai estar, o pai olha para ele e grita: bom que você voltou. Se te der uma coroa de espinho lá embaixo, eu te dou uma coroa de glória aqui em cima. Se furaram o seu lado e as suas mãos, eu te dou autoridade sobre eles e todos. Se arrancaram de você o direito de ser meu filho, aqui você não é só meu filho, aqui você é o Todo-Poderoso governando ao meu lado. Você é. Só tem um problema: que os que ficaram na terra agora estão sofrendo a maior perseguição que o mundo antigo viu. Uma perseguição tão caótica, uma perseguição tão tremenda, que Nero começou a perseguir a igreja, Trajano começou a perseguir a igreja, Domiciano começou a perseguir a igreja. Sabe o que nós estamos passando no Brasil concernente à perseguição à igreja? Não pode comparar com o que acontecia lá. O máximo que nós como cristãos pentecostais enfrentamos é o deboche de algum. Ninguém coloca uma arma na sua cabeça dizendo: não vai na igreja senão eu te mato. Diferente daqueles dias que a igreja era perseguida, morreu muitos crentes, muitos perderam as suas vidas, viram filhos sendo executados, assistiram em loco a perseguição contra os seus parentes. Mas quando aumentava a perseguição e morria 10 crentes, isso é lindo, vinha 20, morria 20, aparecia 100, morria 100, vinha 300. A igreja não parava, a igreja só permanecia rumo ao céu. O único pregador que ficou é o irmão João. Pedro martirizado, Paulo morto por Nero, Tiago transpassado a espada. O único que ficou é João. E como ele já não era mais um itinerante, como ele já não era mais um pregador, deram para ele uma igreja chamada a igreja de Éfeso. Uma pequena igreja onde Paulo passou e vaticinou o evangelho, mas estava vivendo uma frieza muito grande. Vou mexer com a sua estrutura agora, porque quando Paulo chega lá, quando João chega lá e eles entregam uma carta para ele dizendo: seja bem-vindo pastor, ele grita: eu quero uma reunião. Todo mundo com quem? Ele com os diáconos, presbíteros e evangelistas. Diga para eles que depois da reunião eu vou pregar. Chama todo mundo. A cidade de Éfeso vivendo uma frieza, uma carnalidade, uma pornografia. No culto da noite, o irmão João pega a palavra. E já que nós reproduzimos tudo o que eles falaram, João não. João vai pregar aquilo que os olhos dele viram, aquilo que as mãos dele tocaram, aquilo que as marcas que ele viram ficaram na sua mente. Aí ele grita dizendo assim: amigos,
Ele foi, mas ele vai voltar. 90 anos de idade, pregando como se fosse um jovem, cheio do Espírito Santo. Éfeso viveu um avivamento tão grande. Ai meu Deus, eu queria que acontecesse isso aqui, que todo mundo começou a ir para a igreja, ouvir o velhinho pregar. E pensa num velhinho cheio do Espírito Santo de Deus. Ai, Jesus de Nazaré. Pensa num crente tomado de autoridade. O imperador romano foi lá ver um culto. Quando ele chegou, acompanhado dos soldados pretorianos, ele disse: para o culto e chama o pastor. Lá veio o irmão João. Irmão João com 90 anos, olha para Domiciano e pergunta: tem alguma coisa comigo? E Domiciano: eu não quero mais que você pregue aqui. Eu não quero mais que você fale de Cristo aqui. Eu fecho a igreja. João dá um sorriso e responde: você está equivocado, meu senhor, nas suas palavras. Muitos tentaram fechar a igreja antes de você, e ninguém ficou vivo para ver as portas se fechando. Domiciano perguntou: e por quê? João respondeu: essa é a igreja dele, e as portas do inferno não prevalecem. Eu te mato. Ele respondeu: eu estou morto há muito tempo. Quando ele passou lá em casa e me chamou para segui-lo, eu morri. Domiciano tinha uma arte de perseguir os cristãos. Para quem gosta de conhecimento, Nero gostava de queimá-los. Trajano gostava de ferir e deixar os ferimentos abertos para eles irem morrendo aos poucos. Domiciano não. Domiciano pegava um tacho de azeite, colocava fogo e deixava borbulhar, jogava os cristãos lá dentro e acompanhava a morte deles. Nesse dia ele encontrou com um crente que estava banhado de azeite. E azeite com azeite não dá nada diferente, é a mesma coisa. Domiciano olhou para João e disse: se não parar de pregar, eu te jogo aí. João respondeu: eu entro aí dentro sem ninguém colocar a mão em mim. Lá vai o irmão João, 90 anos de idade, sandálias toca, aquele azeite fervendo, e o que vinha para dar a morte deu a vida para ele. A população começou a ficar intacta, estupefata. Ninguém falou nada. Domiciano se sentiu humilhado e João disse: ô Domiciano, azeite para mim é a mesma coisa de me convidar para ir para o céu. Eu estou em casa banhado no azeite. Levanta a sua mão direita. Meu Deus do céu, coloque essa mão no ombro de alguém que está ao seu lado aí. Diga para ele: tem azeite aí ainda? Tem azeite? Tem azeite aí? Dá uma balançadinha nele. Diga: tem azeite aí? O diabo não respeita carro, casa, a multidão. Ele respeita crente que tem óleo, que tem azeite. Tem azeite. Tem azeite, tem azeite, tem azeite. O azeite queima as feridas. O azeite levanta quem está caído. O azeite renova quem está fraco. O azeite batiza. E eu já vou liberar uma palavra que estava esperando chegar no final. Aonde não tem alguém batizado aqui, seja batizado agora. O céu está aberto. Fale em línguas. Kawai, Bere, Toro, Shmaralaragai. Eu vou dar um beliscão na sua espinha, colocar o meu dedo no seu rosto. Não me tenha como deselegante ou deseducado. Irmã Teresa, tem crente que quando chegar no céu vai ter um problema de adaptação, porque lá é adoração 24 horas. Aqui não tem, mas aonde eu passo aí sempre tem uns dois. Sabe aquele crente que não gosta de barulho, não gosta de glória, não gosta de marchar, não gosta de língua estranha? Quando ele chegar no céu, ele vai ter que ficar de um lado esperando adaptar com o ambiente.
Agora tem uma meia dúzia aqui, que quando chegar lá vai dizer: eu estou em casa, estou esperando isso há muito tempo, eu estou banhado no azeite. Segura. Pastor Paulo Soares, meu chefe. Domiciano teve uma concepção: se eu mandar matá-lo aqui agora, pode ser que ele não morra, porque o azeite não tirou a vida dele. Então eu vou mandar ele para a ilha de Patmos, e ele vai morrer lá, picado por uma serpente, ou de tanto trabalhar. 90 anos de idade, as mãos amarradas, os pés acorrentados. A ilha de Patmos era um lugar que todo revolucionário tinha que ficar estabelecido ali e trabalhar na extração de pedra para os romanos pavimentarem as cidades. Quando João chega lá, ele fica 4 anos. Quer matar um obreiro? Tira dele o ministério que Deus confiou, arranca dele a igreja, chega perto de um pastor e fala assim: nós vamos te jubilar, nós vamos tirar você de cena. Você mata ele porque ele só sabe fazer aquilo, foi chamado por Deus para fazer aquilo. Como João está deprimido porque perdeu a igreja, não tem mais notícia dos irmãos, 4 anos trabalhando na extração de pedra, ele olha para a eternidade, 94 anos agora, lágrimas começam a descer no rosto dele, e ele: estou com saudades do meu amigo. A palavra dele chega na eternidade, e o amigo mais chegado que é irmão dele, o nosso Jesus, levanta a direita do Pai. E replica: eu vou ter que descer lá e dar um abraço no meu amigo João. Só que agora é para você extravasar, porque o Pai aproveita o ensejo e grita assim: não vai de mãos vazias, leve o que eu vou te entregar agora. Nasce o livro do Apocalipse. O pai: filho, diga a ele o que vai acontecer, entrega para ele. A última vez que João teve contato com Jesus foi quando ele viu ele com marcas na cabeça, marcas na palma, ou entre a palma da mão e o antebraço. Mas agora não. Te identifico essa noite. Agora Jesus está diferente. Agora o cabelo dele está branco como a lã branca, os olhos dele estão como uma chama de fogo, os pés estão como latão reluzente, a roupa está manchada de sangue, anel na mão esquerda, cetro de misericórdia na mão direita, na coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele pega 7 estrelas e ele sai do mundo eterno. E lá vem ele, pastor Paulo Leite. Ele vem descendo, andando entre os candelabros. A voz dele agora é como a voz de um leão que ruge. Aí ele grita assim: João! Oh, João! João, lá dentro da ilha de Patmos, ouve a voz e reconhece, e responde: é o meu amigo. A glória dele, meu corpo está arrepiado, ofusca a visão de João. Aí ele começa a gritar com aquela voz de muitas águas: não tenha medo, João. João cai. Eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio, o meio e o fim. Eu estive morto, mas ao terceiro dia eu ressuscitei, e tenho na mão a chave da morte. Linda, Neminassi anda, Nui Calamachúria, Nem Turimicalamahai, Nem Calmanarabalara Gachara Galara Mahai. Ai, Jesus, como que eu termino essa mensagem agora?
recebi do Pai, e Ele mandou compartilhar com você. Tudo que os seus olhos veem, tudo que você ouvir, escreve. Aí João começa a escrever assim: eu, João, companheiro de vocês, nas tribulações, nas perseguições, nas frustrações, nas lágrimas, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra, quando eu vi uma porta aberta no céu, e eu fui convidado para subir lá, meu Pai do céu. E eu fui subindo, e quando eu cheguei lá em cima, eu descobri que não era uma porta, eram 12 portas. E quando eu entrei por elas, os meus pés começaram a palmilhar em ruas de ouro. Eu, João, vi que os muros da cidade eram de jaspe. Eu também vi um mar de cristal diante de mim. E como agora foi inaugurada, cadê os pentecostais assembleanos? Segura aí. Eu ouvi uma multidão cantando: digno és o Cordeiro de receber honra, glória, louvor e majestade, porque compraste para si línguas, povos e nações. Eu vi que a cidade era quadrangular, e eu vi no meio da cidade um rio, e esse rio, a água era viva e dava vida. Que é o conselho: beba dessa água essa noite. Beba dessa água, vai na fonte, vai na fonte, beba dessa água essa noite. Eu comecei a acompanhar o rio, segura as lágrimas, e eu cheguei em um lugar selado, lacrado, e o rio nascia debaixo do trono do Deus Todo-Poderoso. Eu olhei para ver quem estava sentado no trono, João disse. E quem estava sentado lá, a figura era de um homem, mas quando falava saía relâmpagos, vozes e trovões. A voz era a voz de muitas águas. E eu vi que acima dele tinha serafins que voavam, cada um com 6 asas, dizendo: santo, santo, santo. Alguém me acompanha aqui essa noite? Santo. Levanta a tua mão para adorar. Santo, santo. Faça um coral aí. Já tem gente de pé lá em cima, meu Deus. Santo, santo, santo és o Senhor dos exércitos. Eu também vi que abaixo do trono tinha querubins, que carregavam o trono dele para lá e para cá, e cantavam 24 horas: o Cordeiro venceu, o Cordeiro venceu, o Cordeiro venceu, o Cordeiro venceu, o Cordeiro venceu. Eu vi 24 anciões, cada um com coroa na cabeça, cada coroa com 12 pedras, cada pedra com nome, levantava e abaixava, dando glória ao que estava sentado no trono. Eu começo a encerrar, porque agora tem um ponto e uma vírgula. Língua portuguesa, a frase vai continuar. João disse assim: eu vi um livro selado, fechado, e ninguém era digno de abrir o livro e de revelar os seus selos. Eu descobri que não tinha ninguém para fazer isso, e eu chorei muito, porque eu queria saber o que tinha dentro do livro. Até que enquanto eu chorava, alguém bateu no meu ombro e disse assim: João, não chores, não chores, eis ali o Cordeiro que venceu para abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. Fica sobre os seus pés comigo, meu Deus, olha, meu Jesus. Ei, pega na mão de alguém que está ao seu lado e segura a mão dele para lá e para cá. Atravessa o corredor, é o encerramento mesmo. Isso, pegue na mão de alguém que está ao seu lado aí no corredor. Meu Pai do céu.
Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você conhece alguém que foi morar no céu? Conhece alguém que morreu? E nós usamos essa palavra, irmã Teresa, morreu. O crente não morre. É mentira de quem fala que o crente morre. O crente não morre. Perguntaram ao doutor Billy Graham: o senhor tem medo da morte? Ele deu um sorriso com quase 100 anos e disse assim: o crente não morre. Quando você ouvir Billy Graham falou que eu morri, é mentira. É o dia que eu vou estar mais vivo do que nunca. Eu vou morar na minha cidade eterna. Conhece alguém que foi para lá? Conhece alguém que foi para lá? Não chore de tristeza. Se quiser chorar, chore dos momentos bons, mas não chore de tristeza. Ele está ali esperando lá. Paulo Gandra, o que ele está fazendo agora? Ai, como que eu prego isso aqui essa noite? Eu te explico. Ele está num lugar de descanso, esperando você ir. Alguém acredita em profecia aqui? Eu profetizo que a nossa geração não verá morte. Nós seremos arrebatados. Entendeu aí? Nós seremos arrebatados. Nós seremos arrebatados. E agora, Paulo Gandhi, agora é que João está andando na cidade. Aí uma voz grita assim: o tabernáculo de Deus está agora com os homens. Esse povo aqui será o povo dele, e ele será o Deus desse povo. E João replica: eu vi a santa cidade, que estava descendo do céu, já estava preparada, adornada como uma noiva para o marido. E eu não tenho dúvida, lá não haverá mais morte, nem pranto, nem tristeza, nem dor, porque todas as primeiras coisas são passadas, e eis que tudo está se fazendo novo. Tem uma promessa para você que está chorando aí. E o que estava falando comigo disse: ao que vencer, ao que vencer. Tem vencedores aqui? Ao que vencer. Deixa eu dar um conselho para você. Vale a pena você renunciar ao mundo. Ei, escute. Vale a pena, os que me ouvem aqui, renunciar um copo de cerveja, uma balada, uma pornografia. Vale a pena renunciar. Vale a pena guardar as palavras. Vale a pena renunciar às calúnias, às afrontas. Isso, chore mesmo. Vale a pena. Vale a pena. E por quê? Porque todas as lágrimas serão enxugadas quando você chegar lá. Levanta a mão dessa santa para cima desse santo aí. Ai, sabe essas doenças que nos perseguem? Lá não vai existir. Com muito carinho, diga para quem está do seu lado aí: não desanime. O céu é logo ali. Diga para ele: você não vai morrer. Não profetiza, diga: eu profetizo que você não vai morrer. Deus vai guardar a tua casa, a tua família. Ele vai te guardar. A trombeta vai tocar. Você será arrebatado. E cai machorebelavas. Caia sobre nós uma unção de graça agora. Eu profetizo que a alegria do céu volta a existir. Adore, 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 adore.
Eu estou recebendo uma autoridade aqui, acredite se quiser. Deus está dizendo para você colocar a mão no câncer agora. Coloca a mão no caroço aí agora. Ele vai te curar. Receba! Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Adore, 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 seja renovado. Fale em línguas. Meu Deus. Glória a Deus. João viu milhares e milhares de Paulo Gandra, tem um caroço na minha garganta. Eu não posso adorar. Coloca a mão nele. Jesus vai te curar agora. que voavam ao redor do trono de Deus. João viu os 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, Meu Deus do céu. um semelhante ao Meu Deus do céu. era Jesus de Nazaré. Meu Deus, a glória desceu. Meu Deus. Meu Deus. Seja cheio em cima. Não era um sonho, Seja cheio em cima. era realidade. Meu Pai. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparadas. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu veja. João viu e não mais pôde suportar todas estas maravilhas preparadas para os seus filhos. Lhe dará todas essas bênçãos quem vencer. Adore, eu já vou encerrar. João viu, Meu Deus. e eu também Meu espero Deus. ver o que foi morto e reviveu, e a morte ele venceu, e com isso a vida eterna nos concedeu. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Meu Deus. Meu Deus. Olha Quem aí. tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Segura só um pouquinho. Se prepare para que tu veja. Meu Deus do céu. Segura só um pouquinho. Meu Deus. Aleluia. Meu Jesus. Há uma bomba do céu sobre nós essa noite. Eu preciso encerrar a minha participação. Aleluia. Mas eu preciso fazer uma pergunta para alguém aqui. É me confiado essa parte. E é o único momento que eu não demoro no culto. Glória. De pé como estamos, de pé como estamos. Tem alguém que quer voltar para Jesus aqui essa noite? Levanta a sua mão aí. Aonde você está? No mesmo lugar que você está. Eu não vou te chamar para vir aqui à frente. Levante a sua mão aí. Paulo Gandra, eu não quero só voltar. Eu quero aceitar. Tem alguém que quer aceitar a Jesus? Levanta a sua mão. Na galeria. Tem alguém? Tem a primeira pessoa ali? Dá um abraço nela aí, irmã. Dá uma... Meu Deus, a igreja pode dar um glória a Deus aí? Isso, dá um abraço nela aí. Meu Pai. Tem alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém?
Deixa-me ver. A segunda pessoa ali? É a segunda? Meu pai, é a segunda? É a segunda, meu Deus do céu, a segunda pessoa. Meu Jesus, está chorando lá, gente. Ai, dá um abraço nela aí, meu Deus. Cadê a terceira pessoa? Cadê a terceira pessoa? Deixa-me ver, você. Levanta a mão. Levanta a mão, meu pai, Jesus está salvando aqui. Olha o que eu estou falando aqui agora. Deus gravou no meu coração uma palavra de cura que essa noite passou. Pastor Paulo Soares, o senhor vai ouvir falar isso. Jesus está curando aqui essa noite. Há uma transfusão de sangue sendo feita. Vem.